Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material, olha, muito específico, mas que revela bastante coisa. Uma nota editorial de Jorge Guerra Pires sobre o livro Einstein, O Enigma do Universo, do filósofo brasileiro Hubert Roden. É um material muito curioso, né? Porque ele pega uma das figuras mais icônicas da ciência e, assim, coloca sob uma luz completamente diferente, quase inesperada. A nota do Pires ajuda a gente a entender essa releitura. Exatamente. E o nosso papo aqui é justamente tentar desvendar essa operação. Como que o Albert Einstein, o cara da relatividade, é transformado numa figura quase mística. A gente vai explorar a visão do Roden, mas sempre com o olhar crítico do Pires nos guiando. Pois é. E é uma ótima chance para a gente pensar em como esses grandes ícones são, às vezes, utilizados, né? E até distorcidos, para servir a narrativas que não tem muito a ver com o trabalho real deles. Certo. Então vamos lá. Para começar, qual é o argumento central da nota do Pires? Qual é a principal crítica que ele faz a essa obra do Roden? Olha, a crítica é assim, na lata. O Pires argumenta que o livro usa a imagem do Einstein não para fazer uma análise séria, histórica ou científica, mas tipo como um garoto propaganda para a própria filosofia do autor, a tal da filosofia universa. Então, na prática, o cientista que a gente conhece dos livros some. Exato. Ele é substituído por uma outra figura que o Pires chama de um homem místico cósmico. Nossa, homem místico cósmico. Isso soa mais como personagem de quadrinhos do que o físico alemão. E como que essa ideia aparece no livro? É algo sutil que fica nas entrelinhas ou o Roden é bem direto sobre isso? O Roden é bem direto sobre isso. É totalmente explícito. E essa é a parte mais surpreendente. O Roden, que diz ter convivido com Einstein, dedica capítulos inteiros para construir essa imagem. Num deles, ele defende que a genialidade do físico não vinha do raciocínio, mas de uma consciência cósmica. Consciência cósmica. Isso. Ele até cria uns termos próprios. Ele diferencia o ego pensante, que seria o cientista comum, que rala para pensar, do Einstein, que seria o cosmopensado, ou seja, alguém que recebia o conhecimento já pronto, direto do universo. Peraí, eu tô lendo um trecho aqui na nota do Pires e tem um conceito que parece ser a chave de tudo. Ele diz que, segundo Roden, a genialidade vinha de uma intuição direta do Uno. Que raio seria esse Uno? Parece o centro de tudo. Então, é fascinante como ele monta essa arquitetura filosófica. É a base de tudo. Ele divide a realidade em dois polos. De um lado você tem o Uno, que seria a causa de tudo, a fonte única, a unidade por trás da realidade. Certo, a fonte. E do outro lado, o verso. O verso é a diversidade, tudo que a gente vê no mundo, os efeitos, planetas, pessoas, leis da física, tudo. E para ele, o conhecimento de verdade não vem de estudar o verso, o mundo material. Vem de onde, então? Vem de uma conexão intuitiva, quase mística, com o Uno. Deixa eu ver se eu entendi como uma analogia. Seria como se o Uno fosse a eletricidade pura na tomada, a energia invisível. E o verso são as coisas que a gente liga na tomada. A lâmpada, a TV, o celular. Isso. E o Honda estaria dizendo que o Einstein não perdia tempo estudando os aparelhos. Ele tinha uma conexão direta com a tomada, Newton ou Galileu. E o coloca numa outra prateleira, a de figuras como Buda, Plutino, Jesus e outros grandes místicos da história. Ele muda o Einstein de categoria. Imagina a reação do próprio Einstein, que era um cético famoso, ouvindo uma coisa dessas. Provavelmente ia dar uma risada e voltar para o quadro negro. Com certeza. Ele tinha pouca paciência para esse tipo de santificação. Ok, essa ideia de que a genialidade vem do Uno é até poética. Mas se a gente leva isso a sério, o que acontece com o trabalho real do cientista? A matemática, os experimentos, os anos de dedicação, isso vira o quê? Um passatempo? O Pires deve ter criticado isso. Criticou e muito. É um dos pontos centrais da nota dele. Porque a consequência direta dessa visão é que o método científico, a matemática, o trabalho analítico, tudo isso é rebaixado a
condições meramente extrínsecas. Quer dizer, algo secundário. Exato. E o livro do Roden diz isso com todas as letras. Tem uma entrevista dele, de 1979, que está no final do livro, onde ele declara o seguinte, e aqui eu estou citando a nota do Pires. É um erro supor que Einstein tenha descoberto a teoria da relatividade por meio de pacientes pesquisas e análises. Estas análises são apenas as condições extrínsecas. Caramba, essa frase é um soco no estômago do método científico. Ele está dizendo na cara dura que anos de dedicação, os cálculos que mudaram o mundo, são só um detalhe. O enfeite. Exatamente. Então, se não foi por esse caminho, de onde vieram as descobertas segundo ele? Da intuição pura, da revelação. E para justificar isso, Roden se apoia numa citação muito famosa, que é atribuída ao Einstein e que ele repete várias vezes no livro. Eu penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho em um grande silêncio e a verdade me é revelada. Ah, claro, a famosa citação que está em todo o post motivacional da internet, geralmente com a foto do Einstein com a língua para fora. Mas o Roden leva isso ao pé da letra, então. Exato. Para ele, essa frase é a prova definitiva de que a descoberta científica não é um processo de construção lógica passo a passo. É um ato de revelação mística. O gênio não constrói o conhecimento. Ele recebe quando silencia o tal ego pensante e se abre para o cosmo pensado. Mas isso é um paradoxo enorme. A beleza da relatividade está justamente no rigor da matemática que a sustenta. Roden parece querer o resultado, que é genial, mas descartar o processo, que é a ciência em si. Exato. É como admirar um prédio incrível e dizer que o arquiteto não precisou de plantas ou cálculos, ele só sentiu onde cada tijolo deveria ir. Essa é a contradição que a nota do Pires expõe. E ele contextualiza muito bem, mostrando que essa estratégia do Roden não é um caso isolado. Não é algo que ele inventou do nada. A nota do Pires menciona que essa apropriação da imagem do Einstein para validar uma visão de mundo faz parte de um padrão maior, certo? Exatamente. O Pires aponta que existe uma longa tradição, especialmente em certos meios religiosos ou espiritualistas, de tentar legitimar as próprias crenças se associando a figuras de grande prestígio intelectual. É o clássico argumento de autoridade. Se uma pessoa tão inteligente acredita nisso, então deve ser verdade. Algo assim. Isso. E a nota cita outro exemplo bem concreto para ilustrar esse padrão. Um caso que circulou em alguns meios cristãos sobre um indivíduo chamado Young-Hoon Kim, apresentado como o homem mais inteligente do mundo, com um QI absurdo. E qual era a narrativa? A narrativa era que ele atribuía sua inteligência a Jesus e à leitura da Bíblia. O Pires faz questão de dizer que isso não tem base científica, que o QI foi produzido pela própria organização do cara, mas o que importa aqui é o mecanismo. Então o padrão é esse, você pega um gênio, apaga completamente o processo real e trabalhoso por trás do feito dele, os anos de estudo, os erros... Exato, você apaga a parte difícil e preenche esse vazio com a explicação que você quer vender. No caso do Roden, é a consciência cósmica. No caso desse Kim, era a intervenção divina. É uma caixa preta que você pode encher com qualquer coisa. Exatamente essa a questão. O mecanismo é o deslocamento da origem da genialidade. Em vez da genialidade vir do método, do treino, da razão crítica, que são processos humanos, difíceis, mas acessíveis, ela passa a vir de uma fonte transcendental. Vira um dom, uma graça. Na prática, é quase um sequestro de credibilidade. Pega-se a autoridade que o Einstein construiu com décadas de trabalho rigoroso e a transfere para uma filosofia que não tem nada a ver com esse trabalho. A marca Einstein passa a vender um produto que ele nunca criou. Precisamente. A figura do gênio é convertida num instrumento retórico. E o Pires usa uma palavra forte na nota para descrever o resultado disso no livro do Roden. Uma quase divinização do Einstein. E qual é o problema de divinizar um gênio? Não seria só uma forma de elogio? O problema, segundo a nota, é que ao divinizar o mito, você apaga o homem. Você apaga o cientista real. A nota ressalta que a prática do Einstein era o oposto dessa imagem mística. Era ancorada em rigor conceitual, disciplina matemática e profundo ceticismo. Entendi.
A narrativa do Holden, no fim, revela muito mais sobre a filosofia do autor do que sobre a ciência do Einstein. Perfeito. O livro é um espelho da mente do Holden, projetada sobre uma figura de prestígio. E o Pires observa que esse fenômeno de romantização vai muito além desse livro. Ele explode na cultura da internet. É verdade. A gente vê isso o tempo todo. A nota até menciona que essa distorção online chega a níveis extremos, como retratar o Einstein como um alienígena, não é? Sim, e o Pires usa isso como exemplo máximo, a hipérbole que ilustra o ponto. Na cultura popular da internet, onde as nuances se perdem, essa romantização explode. Einstein vira um profeta, um ser de outra dimensão, ou, no limite, um extraterrestre. Peraí, alienígena. Mas no fundo é a mesma lógica, né? A genialidade dele parece tão inatingível para algumas pessoas que é mais fácil acreditar que ele não era humano do que aceitar a dimensão do esforço, da disciplina e da inteligência puramente humana que ele representa. Essa é a conclusão central da nota do Pires. Em todos esses casos, do livro do Holden e as caricaturas da internet, o mito ofusca o método. O mito da genialidade, como um dom mágico, acaba escondendo o que talvez seja o mais importante: o método científico rigoroso, humano e um ponto crucial, falível, que caracterizou o trabalho dele. O que torna os acertos dele ainda mais impressionantes, na verdade. Se ele fosse só um canal cósmico, seria fácil. O fato dele ser um ser humano que chegou lá através de um esforço monumental, com dúvidas e erros, essa é a verdadeira história. Apresentar a genialidade como mágica a torna inatingível. E isso levanta uma questão importante que a nota do Pires nos deixa. Ao admirar um gênio, o que é mais valioso? Construir um mito sobre a mente dele, transformando-o em algo sobre-humano? Ou estudar seus métodos, suas dificuldades, seu processo de descoberta, que é profundamente humano e, por isso mesmo, talvez muito mais impressionante? O livro do Holden é um exemplo claro da primeira opção. E para pensar depois, a nota editorial menciona que um mito esconde a natureza falível de Einstein. Ele não era um oráculo. E talvez a exploração mais interessante seja justamente essa. Quais foram os maiores erros ou becos sem saída científicos de Einstein? Ele lutou contra a mecânica quântica por décadas. Como o reconhecimento de que ele também errava, que ele resistiu a ideias que se provaram corretas, pode, na verdade, nos dar uma apreciação ainda mais profunda e humana de seus incríveis acertos.